A metrologia é a ciência da medição, que envolve procedimentos, técnicas, conceitos e instrumentos utilizados na determinação das dimensões e quantidades físicas, tais como comprimento, massa, peso, tempo, força, velocidade, entre outros. Essa ciência é fundamental em praticamente todas as áreas do conhecimento e da indústria, desde a produção de bens até a realização de pesquisas científicas. Para garantir a confiabilidade das medições, a metrologia busca padronizar os instrumentos e as técnicas utilizadas, bem como definir referências e unidades de medida internacionalmente aceitas. Essas referências e unidades são estabelecidas pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, que é a base dos sistemas de medição de todo o mundo. Para ser considerado confiável, um instrumento de medição precisa apresentar calibração, que é a verificação da sua precisão e exatidão, por meio de um processo controlado e rastreável. Além disso, é necessário também que os operadores de instrumentos de medição possuam treinamento e conhecimento técnico para realizar as medições adequadamente. A metrologia é de extrema importância para diversos setores da economia global, como a indústria, comércio, saúde e pesquisas científicas. É graças a ela que podemos garantir a qualidade e segurança de produtos, serviços e processos, além de avançar em descobertas científicas e tecnológicas. Por isso, é fundamental investir em métodos e tecnologias de medição cada vez mais precisos e confiáveis. Quem trabalha na indústria, seja na área de alimentos ou na construção civil, sabe que a precisão na hora das medições é indispensável para ter a segurança de um projeto bem feito. E para que isso aconteça, só contando com instrumentos de medição de qualidade que garantam medidas mais precisas nas mais diversas áreas de atuação. Os instrumentos de metrologia dimensional são aqueles que permitem saber com exatidão as medidas das dimensões de uma superfície, como comprimento, profundidade, ângulos, etc. Muito utilizados na área da engenharia e mecânica, principalmente por quem precisa saber as dimensões de peças e outros elementos. Alguns dos instrumentos mais utilizados para esse fim são: trena. A trena é um dos instrumentos de medição mais comuns. Na maioria dos casos, é usada para medir espaços grandes em milímetros, centímetros e metros. Há trenas curtas, longas e digitais. Estas últimas normalmente funcionam através de um laser de grande precisão. Esquadro. O esquadro é um importante instrumento de medição usado em diversas profissões. Ele serve para traçar linhas perpendiculares, inclinadas e ainda medir e traçar ângulos retos. Além disso, existem diferentes tipos de esquadro, que podem ser adaptados ao tipo de trabalho que você está envolvido. Micrômetro externo. O micrômetro é um instrumento metrológico geralmente usado para a execução de medições externas e é capaz de aferir as dimensões lineares de um objeto, tais como espessura, altura, largura, profundidade, diâmetro interno, etc., com precisão. Paquímetro. O paquímetro é um instrumento de bastante precisão, usado para medir as dimensões lineares internas, externas e de profundidade de uma peça ou item, como parafusos, porcas, tubos, entre outros. Ele possui 2 bicos de medição, sendo um ligado à escala e o outro ao cursor. Metrologia elétrica. Já os equipamentos de metrologia elétrica são aqueles que fornecem uma avaliação sobre grandezas elétricas, com base nos efeitos físicos causados por essa grandeza. Pode ser tanto efeitos de forças eletromagnéticas e eletrostáticas quanto efeitos da temperatura na resistência, entre outros. Para isso, utilizam-se instrumentos de medição que funcionam com princípios eletromagnéticos, eletrodinâmicos, eletroquímicos ou dinâmicos. Alguns exemplos bem conhecidos são: alicate amperímetro. O alicate amperímetro é um instrumento que faz a medição das grandezas elétricas, principalmente a corrente elétrica. Este instrumento permite uma medição segura da corrente elétrica, sem a interrupção do circuito, como é feita na medição da corrente por multímetros comuns. Multímetro. O multímetro é um instrumento versátil que mede as grandezas elétricas. É muito utilizado na instalação ou reparo de sistemas elétricos. Eletricistas podem verificar a voltagem, a resistência e a intensidade de correntes elétricas com este instrumento.